eu vou fazer um brindezinho com essa água que eu adoro, que ela é fresquíssima, servida em garrafinha de vidro, que eu acho que faz Linda. toda a Faz toda a diferença. diferença. Sim. Então vamos lá. Tintim. Tintim. Tintim, bem-vindas Tintim. ao Obrigada pelo Trocando convite. em Miúdos, que traz todas as novidades e as coisas quase que inconfessáveis para todos vocês do mundo da gastronomia. Aqui eu estou com Ida Frank, diretora, dona, chefe, restaurateur do Duecoque, que é um restaurante que fez história e aqui e faz, né? E aqui a Silvia Percussi, mais ainda, começou lá, não gosto de falar priscas Não, eras, pode falar a idade. do Vinheria Percussi, que eu ia quando eu trabalhava na Editora Abril, você imagina? É, E a eu me gente lembro tá... de você lá, Nem me fale, nem me super fale. novinha na cozinha, no Jovenzinha. salão, Sim. né? Bom, gente, aqui nós estamos comemorando 60 anos, então, porque é 40 e 20. 20, Legal, isso. né? Que coisa, hein? Silvia, você começou, não quero perguntar a idade, mas... Olha, eu comecei, porque assim, os nossos 40 vêm da fundação do meu pai e da minha mãe em 85, né? Porque senão eu vou ficar mais velha. Você não precisa contar Ai. tudo. Aí eu comecei em 88 com 24 anos, entendeu? Então, na realidade, eu tô há 36 desses 40, né? Agora vai fazer 35. Mas você fez algum curso ou você foi na Eu raça? tive que fazer, eu comecei na raça, eu tinha a minha formação da minha casa, e eu sempre falo, né, que eu demorei tanto para entender quanta bagagem eu tinha e como essa era a preciosidade A bagagem da família, da você diz, do família. que você via na cozinha. Sim, do que eu comia na minha casa, das viagens, do que meu pai ensinou pra gente, era muita coisa. E eu achava que isso era na casa de todo mundo. Então eu não entendia isso, né? Mas quando eu fui pro restaurante, eu tinha uma amiga cliente, falou que eu tinha que fazer curso de qualquer jeito, não sei o quê, e eu fui fazer com a dona Marta Cardos, que na época não tinha, gente, nada, tinha Senac e acabou. Mas Senac não era o Senac, era o SESI, não era? Não Era, era, era era outra coisa, era um Senac diferente. que não era... Não era o que é hoje, É, não era o que é curso hoje. superior, Era um né? curso técnico. E não tinha curso de cozinha, não tinha Vilma Covese, não tinha nada, Ateliê Gourmand que veio depois, né? Então eu fiz com a com a Marta. E a Marta, o Melão fez com ela, Nina Horta fez com ela, Thomas Farkas fez com ela, Josimar fez com ela. Foi Ou muito seja, legal essa dica. é. Então eu fiz 2 anos, eram todos os sábados, era cozinha internacional. E aí depois eu comecei a ir para a Itália, né? Aí que eu comecei. Mas você fez estágio lá? Fiz estágio, fiz curso de massa fresca, mas eu sempre falo, foi duro, porque foi durante já tudo acontecendo, É. né? Eu não tive aquele momento, eu decidi ir para Nova York, para Itália, fazer um curso depois, não. Era tudo in between. Eu já tinha filha, eu levava a filha para as férias, deixava ela uma semana com a mãe, ia fazer curso, ia fazer estágio, e assim foi. E você, Você Ida? fazer curso, estágio e já trabalhando na E cozinha. já trabalhando na É. O cozinha. carro andando, É, né? o carro andando. E você, Ida, como é que você foi parar Um nesse pouco setor? diferente. Você é carioca? Eu sou baiana. Ah, baiana. Eu sou baiana, vim de uma família baiana classe média, onde fazer gastronomia era impensável. Então, na verdade, eu fiz sociologia, me formei em socióloga, mas Legal. sempre tive paixão pela cozinha. Sempre foi assim. Desde criança, eu brinco de cozinhar. Eu também gostava. Então, quando adulta, já depois de formar, fazer faculdade, eu resolvi fazer um restaurante. E fiz um curso de gastronomia. Eu fiz gastronomia na Escola Le Nôtre, na França, e criei um bistrozinho francês aqui em São Paulo, que chamava-se Marias Bistrô. Era uma casinha pequena, com um cardápio pequeno, mas eu nunca... eu fui para a cozinha, mas, na verdade, eu sempre trouxe um chefe comigo na cozinha, porque eu já não tinha mais os seus 24 Nem anos. me fale, nem Você eu começou tenho com hoje. quantos anos? Eu comecei... Quando você fez esse bistrozinho, você já tinha o quê? 40 anos? Mais. Eu tenho 80 agora, Nossa, olha que Legal. chique! então 80 eu tinha uns 50 anos.
Puxa, que ânimo. Ai, gente, eu não Então, sei como essas mulheres aguentam, porque eu quero parar o tempo inteiro e eu continuo cada vez trabalhando Então, mas eu mais. acho que a gente tem esse desejo, mas a gente não deseja Não, isso. não é verdade, É. É né? engraçado isso. é Mas por isso que você verdade. está assim maravilhosa com 80 anos. Porque você não parou. Verdade, né? É verdade. Eu acho que trabalhar é uma coisa Eu acho fundamental também. para garantir uma vida saudável, uma cabeça que vai acompanhando o Atualizada. tempo, atualizada. Acho também. Mas como Então, é que você, então, só para finalizar essa história até o do ECOC, quando você começou o do ECOC, o que era 95? Não, 96 por aí? 95, né? É? Era 95, você e o 2005, Paulo Barros. Paulo. Porque eu comecei com esse bistrozinho francês, o Paulo Barros passou na frente do bistrozinho e entrou para conversar, propôs uma parceria, Assim? Não é assim, 2005? Porque se assim, ela está fazendo 20 anos, é 2005. 2005. Ah, eu falei Porque 95. 95 seriam, 2005. seriam 30 anos. Você que eu sou de Eu tô boa humanas, de né? Sou de matemática humanas. ainda, você É, vê. que bom. Então, Ida, Daí batemos um papo e eu, como eu lhe disse, eu não assumia a cozinha. E ele propôs assumir a cozinha e virar bandeira de francês para italiano. Que legal. mas e você lidava bem com o italiano também, com a vibe italiana, com a cozinha italiana. Sim, era um bistrô francês, Sim. com cardápio pequeno, com pratos da gastronomia francesa, mas de bistrô, nada muito rebuscado. Mas sim, as técnicas francesas que eu tinha estudado, os molhos da escola Le Nôtre, os sauces, né? Os molhos Uhum. que são Os fundamentais clássicos os franceses. clássicos da cozinha francesa. Mas aí ele propôs assumir a cozinha e eu achei uma proposta super interessante. E ele me disse, mas eu só sei fazer a cozinha Mas italiana. você chegou a provar a comida dele? Eu já tinha provado no Vecchia Cucina. Ah, ele estava lá, ele vinha do Vecchia. É Ele isso. estava querendo sair do Vecchia, Exatamente. que era do Sérgio Arno. Do Sérgio Arno. Ele estava querendo Tem o negócio se dele. dirigir para um negócio dele. E, na verdade, no começo foi uma parceria. Ele assumiu metade do restaurante, a outra metade. E rapidamente decidimos e viramos a bandeira. Uhum. E durou quanto tempo De essa Bistrô parceria? Marias passou a ser do Equoc, Equoc, 2 cozinheiros, legal. ele e É. eu, Sim. do Equoc O Cucina. nome é muito lindo. É lindo, É. deu super Uhum. certo. É. Olha, ele trabalhou comigo até 2012. 2012 ele saiu para fazer o seu próprio restaurante. Na verdade, na época, ele saiu para se associar com o pessoal Paulo Cresce Sim. e tal. Mas, de todo modo, ele seguiu seu próprio caminho e eu fiquei no do Equoc. Na verdade, 2012 ou 2011, eu acho que Mas você ficou ele saiu. sozinha? Eu fiquei sozinha, mas eu busquei uma parceria, sobretudo, eu precisava de investimento. E foi aí que me apresentaram os portugueses, o pessoal do Graal, Uhum. através do Ademar, que era do Barbacoa, e daí eles compraram a parte do Paulo Barros. Aí Entendi. seguimos a parceria, Mas aí você começou a colocar chefe. aí eu Você. comecei a colocar Você chefe. não ia mais para a cozinha. Eu não ia mais para a cozinha. Não. Agora, gente, Daí eu geria o restaurante. Uhum. Eram 2, Sim. não é? Gestão. E daí fizemos o terceiro e o era o quarto do Itaim e do shopping. do shopping. Agora, gente, qual é a diferença entre ser dona de um restaurante hoje e ser dona de um restaurante nos anos 90 ou 2000? O que mudou? Bom, para mim, o que eu sinto, a gente agora reabriu o Vinheria em endereço novo, né? Sim. Nós estamos há 3 anos. Então, essa foi essa grande visão de diferença para mim, porque quando nós começamos, nós não tínhamos nome na gastronomia, né? Todo mundo imagina quando fala percussi que vem lá do tataravô, mas não é. Fui eu e o Lamberto que fizemos esse nome nesses 40 Para quem não sabe, o anos. Lamberto é É meu irmão e irmão, é o sócio meu e que sócio. cuida dos vinhos também, E junto da com, gestão, que né? cuidava junto com seu pai, né? Sim.
Não, assim, eles têm uma vida bem distinta, porque a gente segurou o papai um tempão com a gente, porque a gente era muito jovem, as pessoas não davam muita confiança. Então era bom meu pai estar ali, para o Sim. papai era bom que ele se distraía, ficava lá e Mas tudo, ele mas sempre tocou. sempre na realidade fomos nós dois. E aí, então quando nós começamos foi muito duro, porque justamente por você não ser do ramo e não ter um nome estabelecido, a gente sofria para encontrar equipe, para as pessoas virem trabalhar, para a gente ter ofertas legais de vinho, de fornecedores, né? E aí quando a gente reabriu foi um caminho tão fácil. Então as pessoas vêm querer trabalhar lá, elas vêm se Sim. oferecer, os fornecedores querem estar no seu lugar. Então isso é muito, assim, gratificante. Você vê que o trabalho Mas isso aí já até essa foi semeado. facilidade, até na casa anterior já tinha, porque na verdade vocês tinham um nome consolidado, Sim, né? mas demorou isso, sabe? E É. assim, foi muito diferente. Nessa foi uma coisa muito mais rápida. E aí, voltando um pouco para sua pergunta, a gastronomia nasceu com o Collor, né, gente? Porque antes dele não tinha nada, né? Para nós italianos, não tínhamos arroz para fazer risoto, não tínhamos massa com grano duro, não tínhamos polenta italiana, não tínhamos azeite, não tínhamos nada. É completamente diferente hoje o trabalho. A cozinha, você chegou a pegar, então, essa cozinha que não tinha nada? Nada, Como é que você nada. trabalhava? Nossa, a gente fazia milagre. Fazia milagre. Comprava massa, Não tentava tinha fazer. nem o riso? Não tinha, Não tinha? não tinha. Era dificílimo, gente. Aí no ano de 2000, né, que foi a época do Collor, não, 2000 não. A época do Collor foi 91, 1991. porque foi Não, quando eu não, me foi casei. 90 e... 91. Eu me casei em 91 e foi o Collor. Porque Mas eu sei quando que eu não segurou o ganhei dinheiro, presente. foi 94. Não, 91, Foi você tem razão, 91, foi foi 90, 91. 91. Aí, quando ele abriu as importações, o cenário mudou completamente. Então, a gente começou a ter oferta de vinho, a gente começou a ter o riso arbóreo, a gente começou a ter pasta de grano duro. Você começou a fazer uma gastronomia de qualidade. E mais uma coisa bonita também, né? O meu pai, ele fez. Quando o papai escreveu o livro sobre azeite, não se fazia azeite ainda no Brasil. O papai foi para Maria da Fé e viu as primeiras oliveiras plantadas lá em Minas Nossa, Gerais. que lindo isso. Que Entendeu? beleza, né? E hoje, quando eu vou para a Itália, eu falo, gente, hoje a gente tem azeite, a gente tem pasta de grano duro, a gente tem arroz, a gente tem grana padano. Grana É, padano não, mas a gente tem Tipo grana. grana padano. Enfim, né? A gente tem os produtos, tem mussarela, tem burrata. Sim. Tudo aconteceu, Os Mariela. produtores Foi brasileiros. uma mudança muito grande nesses 25 Quer dizer, a vida anos ficou aí, mais 30 fácil. anos. Ficou melhor. Não há dúvida. Ficou melhor. Bom, eu já não peguei essa fase dura que Que eu peguei, né? você atravessou, não é? Sim. 20 anos depois, eu já encontrava esses produtos. Sim. Mas nem tudo. Eu lembro que quando eu comecei com o bistrô, a flor de sal era uma coisa desconhecida Pois é. dos chefes aqui no Brasil. Pois é. O Paulo não conhecia o que era flor de sal. E já eu trazia isso da formação na escola francesa, não é? Mas não era tão difícil encontrar os produtos. Você já tinha o produtor ervas finas, com azedinha, Sim. com uma série de Sem ervas. contar esses produtos mais Sim, pequenininhos, né? sim. Esses Sim, menorzinhos, delicados, né? delicados. delicados e que Quer dizer, são. passou a ter uma plantação brasileira, É, Mas né? olha, isso. até mesmo meus artefatos de massa, eu sempre trazia da Itália. Sim, Eu eu nunca também. comprei aqui, Eu também. entendeu? Você diz Sempre os utensílios. tudo, Os os utensílios, as cortadores, tabuinhas as para fazer o formas, nhoque, as tabuinhas do nhoque. formas, Para com mim, a certeza. chancela que eu tenho do corsete, que agora eu vou fazer o menu Ligúria para comemorar os 40 anos, tudo eu trouxe da Itália. Agora, Eu gente, trouxe também. vocês lidam com uma cozinha que tem orgulho da sua tradição. Sim. Sim. Como é modernizar esta cozinha? Como que vocês lidam com isso? E só uma coisa que eu perguntei, qual a diferença de ser hoje e de ser ontem? Também, assim, o público está rejuvenescendo. Esse público tem a mesma familiaridade que nossa geração tinha com a cozinha italiana, porque aqui em São Paulo todo mundo é italiano, É. né? É. Então são duas perguntas aí, quem que começa? Primeiro, Vou deixar a Ida primeiro, depois eu. Olha, as pessoas viajam muito mais hoje. Sim, mudou. As pessoas viajam muito mais. A gastronomia foi ocupando muito a cena enfim, a cena da globalização.
Sim. não é? Você encontra a globalização na economia, mas muito na gastronomia. Então, as pessoas hoje cozinhar é uma coisa que dá prazer, é uma coisa que as pessoas buscam, os jovens de classe média buscam se formar como chefes. O pessoal que trabalha no mercado financeiro aprende, faz cursos de cozinha como hobby, como prazer, Sim. porque gostam de cozinhar em casa. A ideia de fazer a cozinha gourmand em casa é uma coisa hoje corriqueira. Quando eu fiz o Duequoc no Itaim, eu acredito que foi o primeiro restaurante em São Paulo que tinha a cozinha aberta para o público. Era uma cozinha Isso já é aberta, inspirador. claro. E onde que eu vi essa cozinha aberta? Em Vila Albereta, Lá com o fora. Gualtiero Marchesi. Uhum. Ah, eu Não é? fui lá. Então, Que eu fui lugar, né? também, e uma beleza. Então, eu voltei dessa viagem e fiz a cozinha aberta no Duequoc. Então, mudou muito, mas muito, Mas e aí, muito como é mesmo. que é modernizar uma cozinha que é tradição pura e que o orgulho dela é justamente ser a tradição? Olha, eu acho que a gente tem que ter um olhar, como a Ida acabou de falar, né? E a internet nos ajuda muito nisso, né? Sim, É um olhar para tudo que está acontecendo. E é engraçado na italiana, porque ela tem fases, né? Ela é cíclica. Então, por exemplo, agora voltaram os pratos romanos. Então, voltou a carbonara, matriciana, o cacio e pepe estão em alta. Isso é feito há 100 anos, Claro. Desde Roma entendeu? Antiga. claro. Entendeu? Parece que é uma coisa nova, uma coisa incrível. Mas também, vamos lá, a gente tem guanciale aqui. Não Sim, tinha? não Você tinha um tinha. bacon, você nem tinha guanciale. Hoje você tem ovos orgânicos que dão uma coloração Sim, bonita. A gente faz a nossa massa para duas dessas preparações. Então, você tem esse olhar que você fica transitando. Isso a gente não aprende na faculdade não. e a gente não ensina. Isso você tem. Ou você não tem. Agora, e a cozinha moderna italiana? Essa interessa para vocês? Vocês viajam e vão, por exemplo, no Bottura, que são cozinhas mais modernas. Existe isso e existe uma busca disso aqui no Brasil? Bom, deve existir, claro. Acho que no Brasil ainda, olha, eu vejo assim, você vê o Dom, né? Você vê o Alex que faz uma cozinha moderna, como é difícil, né? Como ele está num topo de uma pirâmide ainda, que as pessoas não querem pagar, não têm compreensão, vão uma vez e não sei se querem voltar. Então eu acho que a gente tem que ter um olhar cuidadoso aí, né? Eu acho que é sempre bom apresentar novidades e coisas atuais, mas acho que sempre com parcimônia. Até porque o brasileiro, ele é engraçado, né? Porque ele quer ir num restaurante italiano, ele quer se sentir em Nápoles, ele quer se sentir, sei lá eu aonde, entendeu? Na Itália. Ele não entende que ele está em Milão. Eu já tive clientes que falaram que a vinheria não parecia restaurante italiano, porque eles achavam que tinha que ser cara de trattoria, Sim. cara de cantina, para se sentir, né, com presuntos pendurados, entendeu? E na realidade não é assim, né? É, não. Imagina, Milão, Roma, qualquer lugar. Pelo Claro, amor de claro. Deus, né? Você vai, eu hoje acabei de voltar de viagem, né? Eu fico super feliz, porque quando eu vou, eu fico olhando um pouco a linguagem da mesa, sem toalha, dos copos como são, dos talheres, do que a gente já faz, do apoiador de talher. Eu adoro. E aí eu vou de novo para o que ela falou. Tá globalizado É. hoje, Mariela, tão louco, É. sabe? É o mundo todo. É Eu uma queria linguagem única. acrescentar Fala. que, por mais que exista essa cozinha moderna, não só italiana, como internacional no mundo Sim. todo, a gastronomia é e será sempre artesanal. Sim, eu Sempre. gosto Não disso. tem como não ser, não é? É. E Você E- diz a italiana ou a gastronomia em geral? a gastronomia em geral, particularmente a italiana. A italiana é A realmente. massa, gente. Mas, A massa Ida, é a eu coisa da acho generosidade. isso é bom a gente falar sobre isso, né? Por exemplo, a massa da vinheria é feita pela vinheria, né? Eu não compro É, a de nossa ninguém. também é E a feita minha lá. massa é feita à mão. Ela é Sim, fechada à mão e ela é sim, cortada à mão. sim. Eu tento explicar isso, inclusive, para minha brigada. É muito diferente de eu ter. Tem rotisseries que tem a máquina, que você coloca os Não, eu tenho ingredientes. a E máquina. ela fecha, e ela Os fecha. raviolis, sai a massa
o E fica bom? tortellini. Gente, não é que fica ruim, só que é uma coisa industrializada. É outra É coisa. diferente de você cortar um a um. Isso eu faço questão. Eu adoro isso, No nosso caso, entendeu? eu tenho a máquina, a amassadeira, Uhum. não Sim, é? a empastadeira. Eu tenho corta os fiozinhos, mas fechar a massa, É. não, ela é cortada e fechada, na verdade, eu na hora também. que o cliente pede. Olha, Eu tenho o rolo na cozinha e o cliente pede ravioli de burrata. Na hora, ele abre a massa, põe o recheio, põe em cima e Fecha. fecha e corta, e ai, na gente, que hora coisa chique vai isso. para o cliente. Ela é fechada na hora, não é feita antes. É feita Agora, à medida em que o cliente solicita. isso daí o cliente reconhece, ele entende. Vocês acham que, na verdade, vocês estão vivas e bem de saúde, eu digo, os negócios de vocês, por causa disso? Quer dizer, no final das contas, todo mundo, a restauração em São Paulo, principalmente, sempre quer novidades, novidades, novidades. Uhum. E tem gente que abre e fecha, e vocês estão lá. Quer dizer, no final das contas, esse público entende essa diferença? Vocês acham que esses Uma detalhes. briga. Eu acho que sim e não. Eu acho que eu tenho clientes que super entendem, super acompanham, são fiéis, adoram. E eu acho que tem clientes que não têm noção ainda, mas estão aprendendo, entendeu? Porque Sempre também eu terá. acho que é É isso. claro que tem Não gente que é? não tem Não noção tem. disso. Mas eu acho que o que garante a continuidade nossa, o do Equalk, tem uma presença importante em São Paulo. Claro. Eu continuo a ter uma clientela fidelíssima. Também tem. Eu tenho hoje os netos Então, de rejuvenesceu a clientes. sua. Eu tenho os netos de clientes. Sim. Tenho as noras. Então, e tenho clientes novos. Então, é uma coisa que está aí há 20 anos. E eu estou com, graças a Deus, De baixo para cima. a casa cheia há 20 Opa, anos. graças a Deus. Então, de Você está alguma com forma, duas casas, eu tenho 4 agora casas. 4. Eu Onde estão as tenho o 4? Itaim, que é a Que é a primeirinha. primeira. Eu tenho Cidade Jardim, que é a segunda. Depois eu tenho um do Equalk no Morumbi, num prédio comercial da Multiplan, que tem um perfil bem diferente. É um restaurante muito corporativo, é um restaurante que faz um número extraordinário de couvert no almoço, que Uhum. são funcionários e gerentes e diretores daquelas empresas todas que tem ali perto do Shopping Morumbi. E agora, mais recentemente, eu tenho uma casa pequenininha, que é uma tratoria em Pinheiros. Mas é tratoria, quer dizer, são Lá na pratos Ferreira? da Ferreira. Continua firme e forte lá. Continua Eu firme fui e na forte. abertura. Mas Digamos que é uma do Equalk mais simplificada. exatamente, exatamente. É a do Equalk mais simplificada. Mas por que você fez esse mais simplificado? É por causa de ticket médio, por causa de idade de Por público? causa de ticket médio e porque eu acho que Pinheiros, e sobretudo naquela rua, atrai um público mais jovem e que prefere pagar menos. Uhum. É. Não é nem que prefere, né? Tem outra condição, né? Prefere. Não é? Tá começando a É vida, claro, enfim, é tá em claro. outro Então, momento. tem alguns pratos que eu não tenho lá. Eu não posso ter uma bisteca fiorentina, que é uma carne que tem um custo muito Uhum, alto, eu não alto. posso ter na tratoria. E qual que é a bisteca fiorentina que vocês usam? Uma Eu vez não que tenho não é bisteca fiorentina. Pois é, que não é fiorentina. É. Porque a bisteca fiorentina é um lado do T-bone, com um osso bem Uhum. grande. Uhum. Eu tenho os dois. Eu tenho o lado da bisteca propriamente dita, que é o contrafilé, e tenho uma parte pequena, que é o filé também. Uhum. Mas é tudo Não é? brasileiro isso. Tudo brasileiro. Sim. Seus fornecedores. É JBS. Eles têm o Ah, corte. JBS. É. Eles têm os cortes, belos Tem. cortes. Belos cortes. Agora, hoje vocês duas, olhando para trás, se você pudesse dar um conselho para a Silvia lá atrás, olha, dentro de tudo que você viveu, qual conselho você daria para você mesma quando está começando e você, que conselho você daria lá atrás? Tô pensando. Eu sei. Então fala. Quando eu comecei com a paixão
não é? E fui em frente. Eu não fiz plano de trabalho. Foi uma coisa muito empírica e eu paguei um preço alto. Eu paguei um preço alto, foi difícil e eu fazia, eu recebia os clientes, eu ia para a cozinha, eu fazia as compras. Uhum. Muitas vezes eu dormi no banquinho do restaurante, Gente, muitas vezes. Então, hoje eu faria uma coisa mais organizada, mais profissional. mas você não chegou a montar. Isso você já estava com o Paulo Barros nessa Não, época? antes. Quer dizer, essa vida de sofrência durou quanto tempo? Durou uns 3, 4 anos. É bastante É tempo. bastante tempo. Mas aí você conseguiu montar uma equipe. Assim, consegui montar uma equipe e eu tinha funcionários, tanto na cozinha quanto na sala, muito fiéis. Eu tenho funcionário desde o começo até hoje. Tinha uma. Também tem. Pois é, eu acho que era o fato de eu trabalhar ali junto o tempo todo, o dia É. todo, Muda a dormir, relação. muda a relação. Então, eu tenho. E realmente eu costumo dizer, e eu penso, que quando você está num restaurante como nós duas, como Uhum. você está, como eu estou, é quase que a sua família. Eu penso nisso o tempo todo. Não é É, porque você está ali Eu o adoro. tempo todo. Eu convivo mais com o pessoal Eu de também. trabalho do que propriamente com a minha família, né? Olha, São as Silvia, pessoas às que eu vejo. vezes eu trouxe agora alguns vinhos maravilhosos da França e, sinceramente, eu prefiro partilhar com Com 2, os- 3 dos meus mestres, porque até eles Eles- entendem mais de Lógico. vinho do que muitos dos meus Sim, amigos, sim. Que não vão entendeu? nem aproveitar direitinho. Então, eu cozinho na minha casa e eles vêm jantar comigo. E é um prazer, eu fiz isso há 15 dias atrás, por exemplo, e eu faço, de vez em quando eu É faço. muito legal. Olha, eu não tenho conselho para me dar, você acredita? Poxa, então foi tudo bem, Porque eu acho Silvia. que foi muito legal. Eu comecei como a Ida, completamente apaixonada, muito jovem, então assim, sem medo nenhum, muito louco isso, É. A sabe? coragem da Sem medo ignorância é nenhum. uma É coisa verdade. Me lembro maravilhosa, Não há muito né? da dúvida. Nina. Não há Eu me dúvida. lembro demais da Nina Horta. Eu inventei uma vez uma história que eu fiz um concurso no restaurante. Então eu chamei algumas pessoas, a Nina era uma delas, cada um fazia um prato e depois tinha. Os clientes votavam qual que era o melhor, e eu fiz esse jantar, que era, sei lá, para 12 pessoas. Ela é Que é uma coisa que maravilhosa, eu né, jamais Nina? faria hoje, você entendeu? Então Aí tá a aí, Nina ó, tá aí falava uma assim: coisa que você não faria. você é muito corajosa, mas a gente não faz porque a gente vai ficando medrosa, É, porque a gente vai se expondo menos, não porque quer se expor a tanto. gente não quer correr riscos, É. né? Que hoje Agora, você sabe mais do que sabia. sim, mas é bonita essa Não há ingenuidade. dúvida, não há Eu acho que isso dúvida. que impulsiona, É. sabe? Porque se você começar com todas essas ferramentas, você Claro. não vai. E uma coisa também linda da vinheria, né, que a gente não falou, a vinheria tem um percurso diferente da Ida. Nós somos uma casa, uma única casa, sempre fomos. Sim, eu ia falar Temos o isso, nosso isso agora. delivery. A gente não consegue abrir outra casa porque a gente quer ver tudo. A gente é muito doido, os dois. Todo mundo quer ver tudo o tempo inteiro, como se fosse a casinha dele, E vocês sabe estão assim? sempre lá, eles estão sempre A lá. gente está sempre lá e a gente fez um trabalho lindo do vinho, né? Que eu não posso Também. falar. Maravilha. Nossa, Vinheria gente, eu tem ia um- falar isso Vinheria também. tem um posicionamento no mercado de vinho, de abrir esse conhecimento para o cliente, de abrir esse conhecimento para a brigada, fazer jantares harmonizados. Claro. Maravilhoso. Sem Sinceramente, dúvida. é uma casa que é lindo isso, esse casamento, né, das duas coisas, eu acho. Agora, você então não se arrepende de nada. Como é Não. que é melhor, então, ser dona de um restaurante agora? Quer dizer, o etarismo para vocês, para nós, digamos, né? Mas para vocês é vantajoso? É melhor estar mais velha à frente de um restaurante do que mais nova ou não? Ah, eu acho que sim, para mim. Não há Gente, eu dúvida. A comecei muito experiência jovem. acumulada, Eu né? não tinha respeito nenhum. É. Pelo amor de Deus, fora que hoje em dia, né, graças a Deus, se você fala em assédio sexual, pelo amor de Deus, eu era jovem, era um horror, os clientes não respeitavam, era péssimo.
Hoje é maravilhoso, porque você já tem uma postura, uma idade E que... ninguém se Não, aproxima de para jeito nenhum. também. É, Para ser bem, engraçado. É, tem um aspecto hoje que é uma novidade, e sobretudo, eu não sei se na Europa ou nos Estados Unidos é assim, mas no Brasil, hoje em dia, está havendo um movimento de fundos de investimento comprarem restaurantes, Sim. sim, não é? Aqui Comprarem tem também, né? tem. participação de restaurantes, sobretudo no Brasil, é o que eu estou Sim, dizendo. sim, Eu acho que é mais do que na Europa. sim. Então, eu acho isso é uma coisa que eu não sei onde vai dar, Por quê? porque esse cuidado que a Silvia se referiu, que quer ver Vai se tudo, quer olhar perder, né? tudo, vai se perdendo. Vai se É, perdendo. sem dúvida. Você não pode, um fundo de investimento, o objetivo é o Escala, lucro, sem escala, dúvida. é escala, escala, né? é escala. Escala. E há muitos restaurantes que estão entrando nessa, cuja participação de fundos de investimento está sendo comprando metade, ou às vezes 80% do restaurante. E aí começa a abrir um número grande dos restaurantes, porque é escala. Eu não sei onde é que isso vai dar. Bom, por falar nisso, quer dizer, como é que vocês pensam na sucessão de vocês? Isso passa pela A cabeça de gente tem vocês? conversado. Eu tenho conversado isso com o Lamberto, porque como eu virei avó, já vai fazer daqui a pouco 1 ano, então eu penso nessa questão da sucessão que o Lamberto ainda não está pensando, que os filhos dele são mais jovens. Mas Então, os filhos de vocês curtem? Então, os nossos filhos amam comer bem, entendem tudo, vão lá, sabem que nem a gente se tá bom, se tá ruim, se tá certo, se tá errado, mas não querem trabalhar lá, nenhum dos três. Eu tô com esperança que talvez os do Lamberto queiram. A Francesca já mora na praia, o marido dela é corretor e tem imobiliária na praia, trabalha na praia. Ela se formou em quê? A Fran fez publicidade e fez psicologia. Agora ela vai lançar um livro de fotos lindo em junho. É super artística, minha filha. Mas eu não vejo ela trabalhando no Você tem Vinheria. quantos filhos? Só ela. Só ela. Mas eu já tô garantida, né, Ida, que eu já tenho neto. Tá certo, isso, tá boa. ótimo. Já tô garantida. Eu tenho uma A filha, sua eu tenho 2 filha? filhos, mas a minha filha é minha sócia. Ah, então. Ah, você Então, já tem isso, né, é, então. a minha É, filha é minha eu... sócia e ela tem 2 filhas. Então, minhas 2 netas, é que uma está terminando engenharia nos Estados Unidos Tá. e a outra mora em Barcelona. Nossa. Só sendo que essa que mora em Barcelona, ela vive com o companheiro dela já há 5 anos, mas vão se casar agora, vão Entendi. fazer casamento, com tudo, Sim. tem direito lá em Barcelona. Mas ela e o marido curtem demais cozinhar, Então pode ser que restaurante, botaria, pode ser que pegariam, restaurante, né? experimentam tudo. Então, Legal. Agora, então gente, hoje a gente vê um problema latente, né, no mercado, que é mão de obra, né? ai, Sim. sim, Agora, vocês aqui, primeiro, como que vocês resolvem isso de mão de obra? Segundo, existe uma busca desses parceiros de cozinha, da brigada, de ter uma vida melhor? Essa história do 6x1, do 5x2, das folgas. Existe uma discussão sobre saúde na cozinha, né? Que nós vimos aí histórias muito tristes de chefes que sim. tiraram a própria vida. Ou de que estão doentes, que entram em depressão. A gente vê isso o tempo inteiro. Vocês lidam com isso? Fala um pouco dessa situação de mão de obra, de vida na cozinha. Vocês estavam falando que são família, né? Olha, a cozinha é um trabalho extremamente pesado. Quando eu iniciei, que eu trabalhava muito na cozinha e em pé, eu tive hérnia de disco lombar. Me lembro que eu fui comprar um tamanco especial para isso. Eu trabalhava com o pé em cima de uma caixa para não ficar com os 2 pés no chão. Meu, meia elástica por causa das veias, milhões de coisas. É dureza, entendeu? E assim, eu sempre formei o meu pessoal, né? E a gente tem um sonho. Até falei com a Roberta Sudbrack uma vez disso. Você tem um sonho que vem
um sous-chefe pronto para você, que nem sua alma gêmea, sabe? Mas não existe isso, infelizmente. Você tem que formar a pessoa, por mais que ela venha com muito conhecimento, mas ela tem que entrar na personalidade do Duecoque, ela tem que entrar na personalidade do Vinheria. Então é um trabalho diário esse. Eu penso muito sempre no meu pessoal da cozinha, porque eu falo, quem está na sala participa de um outro tipo de trabalho, né? Recebe um Sim. elogio, tá com as pessoas, conversa, é mais alegre. Quem está na cozinha é um trabalho quase como tá embaixo nas No porão. naus, puxando, Sim. remando, entendeu? Então eu amo tratar todo mundo muito bem. Eu não deixo falar palavrão na minha cozinha. Eu gosto de um ambiente gostoso, alegre. Eu tento prestar muita atenção nisso, faço o menu deles, de comida deles, sempre. Eu falo, gente, vamos renovar todo ano para vocês, o que que vocês gostam de comer? Eu gosto de ter O astral bom. esse Claro. trato, porque senão eu acho que e é um trabalho pesado. Eu olho muito para isso, eu tenho um olhar muito. Aí eu fiz coisas muito interessantes no ano passado. Eu chamei a monja Zenchu, que é a monja que cuida da monja Coin, para vir falar com eles. Então foi lindo, porque ela falou assim: vocês acham que quando vocês entregam o prato na boqueta acabou aí? Não acabou. Vocês vão para a casa das pessoas, para a alma das pessoas, vocês alimentaram todo mundo na pandemia, é um trabalho lindo. Porque a gente tem que melhorar a autoestima deles, né? Agora eu fiz um trabalho de consultoria com as lideranças. A gente faz, tem que fazer, tem que olhar para eles, Sem dúvida. E entendeu? você, Ida, como é que você lida com isso? É muito duro o Não trabalho, é? não há dúvida. O trabalho na cozinha é repetitivo, É. é extenso, você Fica não em pé. fica em pé, você não tem, a depender de como está o restaurante, você não tem hora para ir embora. Uhum. Então é Isso hora não melhora, extra, Tem que gente, isso não dobrar, melhora. é hora extra, tem que tem que dobrar. dobrar. Então, Pesadíssimo, eu né? tenho no salão os meus colaboradores dobram. Na cozinha eu tenho 2 brigadas, Eu uma também. do almoço, uma do jantar. Em Eu geral, também tenho. é assim, não Tem é? lugares que não, viu? O que significa dobrar? Dobrar, exemplo. Você tá com um sábado lotado, cheia de É, reserva e, sei lá, você tem mais uma mesa complicada ou uma festa, não sei o quê. Eu vou precisar pegar alguém da equipe do dia para ajudar da Ah, ele noite. fica Esse até a cara vai noite. dobrar. vai dobrar. Ele Ele não passa o pode dia ficar inteiro até e o fica fim até a da noite. noite porque tem um limite, Sim, mas isso é dobrar, é. não é? Eu procuro evitar de Nós dobrar, também. é claro, porque sobrecarrega muito. Muito. Agora, essa discussão de 5 por 2 é alguma coisa que eu acho que a gente se encaminha para chegar lá. Mas ainda não é possível, Por quê? porque isso elevaria Os imensamente o custos. custo Você abre de quando a quando? todos os dias. Então, eu tenho um horário bom, porque eu fecho domingo à noite e minha segunda é livre. Eu fecho Então, domingo à assim, noite, mas segunda segunda não tem Mas aí para mim. Todo mundo alguém, descansa. uma fica e outra trabalha ou não? Uma não, descansa e outra trabalha, todo mundo vai. no domingo, No domingo tem essa no domingo alternância. Eu alterna. tenho isso também. Alterna porque eu tenho só almoço. Eu também. Então, se Uma uma vez é a turma semana, do dia, uma vez é na a turma da semana próxima noite. é a turma da noite que vem É. fazer o E na almoço. segunda, para mim, tá todo mundo Na segunda descansando. não. E você não consegue fazer isso. Fechar na segunda não consigo. Ela tá em shopping, né? Ela nem Eu pode. Mas, por nem exemplo, posso, do mas Itaim eu também. não posso. Não pode. Ali é No shopping não pode. Nossa, e também no Itaim, Também tem bastante Nossa, comércio. Você tem ali. Itaim é A um gente já. movimento o dia todo na rua, no Itaim. A gente agora está num ponto comercial muito bom, mas a gente Ali tem não. muitos prédios Tem, agora, né? muito. Fala o nome da rua para todo mundo saber. É a Rua Bianchi Bertoldi 109. É Tá muito pertinho da legal. Faria Lima. Pertinho, paralela à Faria Lima. É. Mas a gente seguiu, a gente gosta, porque a gente gosta de ter um dia para manutenção, sabe? Sempre tem que ter um dia para pintar as coisas, para arrumar, para limpar. Senão você fica difícil, né? Fazer isso durante o seu trabalho não é fácil, não. Agora, e como é que é lidar com essa geração Z que todo mundo fala que é impossível? Vocês já tiveram essa experiência de contratar alguém dessa geração Z e ela... Deixa eu ouvir o que ainda. Eu vou falar primeiro. Gente, eu tenho alguns. É dificílimo, gente. Por quê? Dificílimo. Porque eles vêm com uma cabeça como sei lá eu o quê, que é uma vida de Hollywood. Não é, né? Não. É uma vida, é o que a Ida falou, trabalho mega repetitivo, que é assim, a repetição é que faz a perfeição.
entendeu? E eles vêm querendo inventar, querendo criar cada dia uma coisa, e você não quer. Estava aqui pensando uma coisa que a gente nunca fala, como é legal, que o cliente não pensa nisso. Você vai a um restaurante, no almoço ou no jantar, você tem que comer exatamente igual. Na sua cabeça, você nem tem que passar que é uma outra equipe. Nem existe isso na sua cabeça. Claro. Entende? Então, você imagina o trabalho que a gente tem de fazer essa qualidade igual, os pratos idênticos, o peso, o jeito. São pessoas humanas, não é uma máquina. Cada um tem uma Claro. mão, cada um tem um Claro. jeito, né? Então, essa turminha, para eles entenderem isso, é dificílimo. E assim, a carga horária que é pesada, esses meninos jovens não aguentam. É. Não aguentam. Mas vocês acham que era necessidade que fazia isso? Aguentar? Eu acho que não é só a questão da necessidade, é a questão dos novos tempos. A geração Z não é por nada que ela é chamada geração Z Z. hoje, não é? Então você tem, hoje eu tenho do ECLOC uma queixa que nós estamos discutindo muito, inclusive com assessoria jurídica, assessoria da médica do trabalho. Você tem a coisa da depressão e da angústia, Tem muita gente assim, não eu é? tenho também. É, o que eu tinha Então, eu falado. vou dizer uma coisa para vocês. Tem a depressão e a angústia, de fato, e tem o uso da depressão e da angústia. Uhum. Então, é preciso que se diga isso. Também. É preciso que se diga que, às vezes, um menino novo, ele está querendo ser mandado embora, Sim. porque ele está querendo receber os seus direitos, ele quer ser mandado embora para tirar o fundo de garantia, receber a multa. Não sei nem se é legal eu estar falando isso aqui, mas é Mas é verdade. importante. eu acho que tem que verdade. Saber falar a que você, verdade. que é dono Daí de ele restaurante, não busca- está sozinho. Ele busca, enfim, atestado de saúde. Ele busca e ele recebe. Mas aí, como ele quer criar a situação para ser mandado embora, tem uma hora que o médico ou o próprio psiquiatra diz: olha, eu não vou lhe dar remédio que você não tem nada, Sim. não é? E a pessoa fica aborrecida e diz: olha aí, estão pensando que eu estou inventando, o médico está pensando, vocês. Ninguém está pensando. Ida, e eu tenho funcionário com TDAH, minha amiga. Você pode imaginar? Meu Deus. O cara não decora como é a sobremesa, o cara não decora. Olha, Gente, é uma tristeza, dificílimo. muito. Mas escuta, mas sempre teve pessoas com esse problema, mas não chamava de TDAH. E como é que era? Você fazia na marra, guardar na cabeça. É isso? Uma hora consegue. Não, e você tem que ter o seu caderno, né? Qualquer dúvida que você É tem, claro. você vai lá Vai olhar lá o e seu olha. caderno. Então você tem que né? ter as suas anotações. Entendeu? Não? E cada funcionário tem que ter o Tem seu que ter o caderno. seu, e tem que ter o seu. Claro. É Isso de óbvio. alguma maneira mudou com o tempo, vocês acham? Esses artifícios clássicos continuam permanecendo. Permanece, mas muda de nome. Hum. Antes é assédio, agora é depressão. É. E eu acho assim, por exemplo, a gente faz reuniões, né, periódicas lá, bastante. A Eu gente também faz faço. uma semana com o salão e uma semana com a cozinha. Teve todo esse trabalho no ano passado dessa assessoria para as lideranças, com metas, foi bem legal. E daí eles vão aprendendo que eles têm que vir para a reunião com um caderno, porque nem isso eles fazem. Eles não vêm Isso com a nada. gente está falando de brigada ou de cozinha, dos dois? Os dois. E, por exemplo, às vezes você está falando um dado, você vai falar de uma reserva do dia 14, que vai ser tal. É bom o cara anotar o que você É está falando, porque ele vai esquecer. É, Você lógico. esquece. Então, eles não têm o hábito, sabe? A gente tem um problema brasileiro da educação, é onde a gente mais sofre. Você tem a questão de que nós somos um país onde a desigualdade é imensa. Imensa. Então, quem é a nossa mão de obra? Exato. São os mais Então, deserdados exato, do, e você vê, do a país. gente volta para a pergunta dela, né? A geração Z, que é uma geração que recebe educação, que tem dinheiro para a faculdade, não aguenta esse trabalho, É não verdade. quer esse trabalho. Depois eles querem fazer o bufezinho deles, o bolinho deles, o pãozinho deles, que depois também não é fácil, porque empreender nessa área
é dificílimo, a gente lida com milhões de dificuldades e não temos incentivos Nenhum. nenhum, né? Então, o fato de você ter X funcionários, pagar plano de saúde, plano dentário, da alimentação, almoço, Sim, jantar, vale transporte, você não recebe nada do nada. Estado e nada do governo, porque você está ajudando a sociedade. Zero. E mesmo assim, quer dizer, é difícil manter um grupo de pessoas ali firmes. Super Tem difícil. muito rodízio de pessoas, não, muito. Eu não tenho muito. Eu tenho. Mas é que você tem Nos, 4 é, casas, né? eu tenho na área dos ajudantes de cozinha, Ah, eu sim. tenho muito Os da rodízio. pia, né? E eu É, tenho os da os de pia, sobremesa, e garde-manger. São os que eu mais tenho ali é. problema. Mas eu tenho, no Itaim eu tenho uma confeiteira não, garde-manger, que ela está comigo há mais de 20 É. anos. Eu tenho Ela está gente. comigo antes dos 20 do Equoc. É. Eu tenho funcionário de 30 anos comigo. É, ué, Quer dizer, isso é uma loteria. É. Vocês é. têm muitas pessoas assim com vocês ou são A poucos e é com quem você maioria, conta? as minhas maiorias e as minhas lideranças são todas antigas. Todas. Bom, eu No conheço caso seu do mestre Itaim, há 200 anos. Entendeu? É no exato. Itaim eu também tenho. É. As lideranças são, Bom, e eles ajudam vocês, então, a Super. com certeza, comandar. super. É. E antigamente, gente, era os cozinheiros, brigada, vinha tudo do Ceará. Ainda vem do Ceará? Ceará, Piauí, muito do Piauí, Pernambuco, Pernambuco, Ainda vem. Paraíba. Sim, Tem, e os mais maravilhosos que a claro. gente tem são de lá. São porque eles têm a força de É trabalho isso, e a é. noção de que aquilo é muito necessário. Sim. É. Então, um pouco eu fico aqui discutindo se essa geração Z, com perdão, minhas sobrinhas, se não existe aí uma ilusão, uma coisa de mimo, né? Pessoas que foram mimadas e que não têm a verdadeira noção do que é realmente necessitar do trabalho, Eu de acho que precisar tem trabalhar. uma É postura de verdade. humildade, né? Em Nossa, eu primeiro tinha lugar. pensado assim, eu tinha Na minha pensado. palavra, né? Nessa Não palavra. humildade, arrogância, o contrário. Então, porque assim, você tem É que. a arrogância Uma que tem que. vez, eu fiz vários cursos com o Lohan, quando eu tô aqui no Sim. Brasil, que eu sinto que eu tô precisando me atualizar, eu faço curso com ele. E o Lohan falou uma coisa tão bonita uma vez, ele falou assim: para ser cozinheiro, você precisa gostar de servir. Servir é servir Sim, os outros. Você tem que ser humilde. Não isso. interessa se você é o Máximo Bottura, se você é o Alain Ducasse, se você é o. Porque você está servindo, entendeu? Então você quer o quê? Deixar a pessoa feliz, você quer que a pessoa tenha um bom momento, que a pessoa se recorde daquilo, que essa comida alimente a alma dela. Por isso é restauro, né? Entendeu? Restauração. É para Então, assim, restaurar as pessoas. a pessoa que vai trabalhar numa cozinha, ela tem que ter humildade. Que ela não é o rei do mundo, que sabe É. tudo, que vai fazer o tal, que ela resolve. Não é. E essa juventude vem equivocada. É. Bem Acho que equivocada. uma das características da geração Z é uma dose exacerbada de Então, arrogância. É que sabe tudo, é. não é? Agora, vocês imagino que, como você disse, né, no começo foi difícil, você também. Quando foi o momento que vocês pensaram, pronto, deu certo, agora deu certo? Quando foi que vocês tiveram esse Eu não momento? tenho esse Eu momento também até não tenho. hoje. Você acha que nunca deu certo completamente? Eu acho que sempre pode melhorar, eu acho que sempre tem coisas a se mexer. Nossa, eu acho que é um mercado super instável. A gente tá, eu a 40, ela a 20. É assim, um dia enche, um dia não enche, um dia você não entende, tá vazio, um dia tá lotado, que não cabe ninguém. É muito cíclico, é muito doido o nosso mercado. Não tem um jeito de ter uma planilha aí para Não tem, resolver você isso? tem, né? A gente sabe É o que a gente claro, precisa é. preparar, o que a gente precisa ter na casa, a gente sabe, faz a contagem diariamente, mas é um mercado fluido pra caramba. Gente, vocês me falaram isso depois de 40 anos, depois de 20 anos, Ida. Você também? Olha, Não teve um momento acho que que você não falou, tem, agora vai. não tem um momento, não. Eu acho É o que tempo todo. é o tempo É o tempo todo, é. todo. É Eu o acho que a tempo gente todo. só está aqui porque a gente faz o tempo todo É. esse pensamento. Agora, Se não, se tivesse que pensar numa coisa assim, que fala assim, olha, eu adoro trabalhar, mas isso aqui eu não quero mais fazer e você conseguiu se livrar disso. Ou isso aqui eu adoro fazer, não deixo ninguém fazer. O que que é para vocês isso?
Você tem alguma coisa que você fala assim, isso eu não faço mais? Entrar na cozinha eu não faço mais. Você? Eu vou diariamente, mas eu não preciso mais ficar no fogão como eu Ah, ficava. então, eu não Porém, fico no, eu tem não fico mais no vezes, fogão. tem vezes que até, olha, eu teve um tempo aqui que eu comecei a ver minha carbonara descolorida, anêmica. Eu falei, mas o que que eles estão fazendo, né? Fui lá, conversei, aí eles falaram que era o ovo. Fui falar com a compradora, era o mesmo ovo. Consegui vendo aquilo. Aí eu fui lá um dia e falei assim, por favor, faz uma carbonara para mim. Agora eu quero ver você fazer. Então ele estava pondo água de cozimento que você põe no final para diluir um pouco Sim, aquele ovo. Ele já estava colocando antes na hora do guanciale. Eu falei, meu amigo, o que você está fazendo? é, Então assim, isso é todo dia, Mariela. é. Isso eu adoraria não ter que fazer, mas não existe essa Agora, isso possibilidade. eu também faço. É, Eu não vou mais pro fogão, mas é, Mas eu vocês noto separam que alguma muito? coisa está errada, eu vou fazer com tem que ir Você faz lá. junto. É, faz junto. Agora, vocês hoje, mesmo quando você vai fazer junto, alguém já surpreendeu vocês ensinando eles a vocês? Quer dizer, essa pessoa que está na cozinha já te surpreendeu falando assim, não, olha, eu vou te mostrar um jeito melhor que eu... Não. Não? Não. E outra coisa que também não tem Também acho que não. como, culturalmente, eu não tenho ninguém que saiba da cultura italiana tanto quanto eu. Para me trazer um prato, não tem. E as Tá vendo? opiniões, às vezes, as sugestões Mas ainda são. tem chefes, né, Ida? Você tem Eu tenho chefe. chefes. É, Eles trouxeram coisas novas para você, quer dizer, vieram ideias boas dessas aquisições ou dessas pessoas que trabalham com você? Eu acho que sim, tanto no Itaim quanto no Cidade Jardim, os meus chefes propõem coisas, propõem pratos novos. Como que é feita essa renovação de prato? Mariela, a gente não renova muito, porque Quando faz quando eu sucesso, vai. e não dá para tirar. Quando eu tiro um prato, o que eu recebo? é. Uma chuva de e-mail para voltar o Eu prato. tenho assim, a gente resolveu isso da seguinte forma: não dá para tirar quase nada, É, só se o prato realmente é uma falência, né? Mas graças a Deus não tenho tanto isso. Mas eu tenho os meus menus sazonais. Então eu tenho meu menu de verão, eu tenho meu menu de outono, eu tenho de primavera, eu tenho de trufa. E Mas eu você não muda mais? Você não chega com nenhuma receita nova? chego, eu tiro às vezes, tiro uma coisa, porque sei lá, eu fiz o batizado do neném na minha casa. Aí o meu ravioli de mussarela de búfala, para te dizer isso. Eu falei para fazer ravioline, porque eu ia servir para 50 pessoas, eu queria uma coisa prática. menorzinho. Minha família comeu? Não. Você tem que mudar isso agora no restaurante. Acontece muito isso, sabe assim? Então a gente vai lá e Porque era muda. bom Porque era muito melhor, porque do todo que o mundo falou, maior. nossa, tô me sentindo na Itália, a proporção tá melhor. Então tem essa troca direto. Agora eu cheguei da Itália, quero mexer no meu vongole. Vai ser uma briga, né? Porque o vongole faz um baita de um sucesso, mas eu quero tirar umas coisas que eu coloco ali. Enfim, isso a gente tá o tempo todo fazendo, né? Eu mudo bastante, mas não muito. Eu tenho os menus incursivos. Então, por exemplo, eu tô com um menu de verão com, sei lá, 6 pratos diferentes. Aí eu tenho 2 sugestões semanais, porque eu enxuguei o meu menu nessa nova vinheria. Então tem pratos da outra que todo mundo fica Não consigo desesperado. fazer. Então eu coloco na sugestão. Tipo qual, hein? Tipo, Quais são os o meu sucessos? fettuccine alânatra, o povo ficou desesperado, que era pappardelle até. Então eu coloquei ele como sugestão. O que vai nessa pizza? É o meu Alatra. pato assado com cebolinhas ao porto, desfiado, esse molho. O povo fica louco. Então tem uma semana que tem ele de sugestão. Aí, puxa, eu nem vou lembrar de Mas a todos agora. pessoa sabe que se ela for lá na quarta-feira vai encontrar? Não sei se eu tenho cliente já tão esperto assim nesse sentido. Mas você tem que manter um dia. Não, eu tenho semanal, é semanal. Ele, sei lá, ele entra na semana X, Ah, tá. entendeu? Não, porque você anuncia, por exemplo, quando você tá com tartufo, você anuncia. Anuncio, Claro. Aí as pessoas vão. anuncio. Você vão. também faz semana do tartufo? Não todo ano. Às vezes faço, mas não todo Que ano. prato que você não pode tirar? Tantos, são Eu tantos. também. Olha, o robalo em crosta de amêndoa eu não posso tirar. O tagliolini de camarão e rúcula eu não posso tirar. O carré de cordeiro eu não posso Eu também tirar. não posso tirar um. São Mas, muitos. gente, mas isso não é um sucesso absoluto? É um É sucesso. legal. Não, e Agora, eu eu acho. tenho um cardápio muito extenso que não é moderno. Isso eu mudei.
Pois é, mas você teve a sorte de Tive a precisar sorte. fechar para Eu ia reabrir. te falar, eu ia Eu falar sobre tentei, isso. eu não consegui. Os Olha, clientes não só deixam. foi possível. E assim, o que que acontece com a gente? Porque veja bem, eu tenho o dobro da sua idade. Eu tenho 40 anos, né? Você De tem o dobro da minha idade do do restaurante, mas que eu tenho o restaurante. dobro da sua idade. Não, você não tem. Você ia ter que ter 120, você não tem. Você tá bem mais jovem. Mas assim, quando a gente começou, obviamente, a observar que a nossa clientela estava mais velha, que tem as atualizações que a gente conversou lá atrás, essa mudança de tudo, né, gente? De apresentação, de Isso. Claro. ambiente. E na casa antiga, seria, é o que a Ida tá falando, é impossível você É. fazer essa troca numa casa antiga. A pessoa fica muito desorientada, seu É. cliente. Ele quer ir lá e encontrar aquilo. Claro. Então, com a mudança, nós fizemos 10 meses de um trabalho com a Rebu, de branding, estudando tudo da gente. Foi lindo. Então, que a gente abriu nos anos 80, o que que era os anos 80, quem que estava em voga, quais eram as cores, como era usado, qual foi o nosso Nossa, que percurso. legal isso. Demais. E daí para chegar Maravilha. hoje, e aí assim, o que que você tem de melhor? O que que você vai expor agora? Então, isso foi bacanérrimo. Porque a gente às vezes tá Ah, Você ali não. naquele. conseguiu enxugar, então. Então, Quer dizer É. que para enxugar tem que ter trabalho, Ida. Ah, sem dúvida. nossa! Foi reabrir. Reabrir foi quase como recomeçar. Sim, mas eu não consigo fazer Uma isso sem ter doideira. essa Esse pausa quebra, né? que ela fez. É. Porque Ela, as pessoas ela fechou o restaurante Sim. porque vendeu o ponto, Sim, porque, vendi o e imóvel. reabriu. Exato. o imóvel era Então, seu? O imóvel era nosso. é, então eu não consigo fazer isso. Eu tentei tirar 10 pratos. Impossível. Tirar 8 pratos. Impossível. E como eu lhe disse, eu recebo chuva de e-mail Não, dizendo. Ida, o povo é refratário. É, Quando eu reabri, mas eu só as vou pessoas aí para começaram a comer tal vir, aí elas prato. falavam: Ah, mas eu gostava da outra, não sei o quê. Sabe assim? Depois eles passam: Ah, não, eu já estou amando, eu amei, eu não sei o quê. Mas eles têm esse Claro. momento ali de se reencontrar. Tanto que a gente levou estrategicamente nosso painel, que está há 40 anos com a gente, a minha vitrine, minhas portas, a porta de entrada, para o cara se relocalizar. Sim, Não era para ele Porque sim. estar num senão ia lugar ser que uma coisa. horrorosa. É, O cara ia falar, cadê a vinheria, entendeu? é, Mas foi um trabalho bonito que nos deu a possibilidade de rejuvenescer. é. E isso aconteceu. Foi show pra gente. E como é que é com você? É. Você A tá com o gente, carro andando, não a vai? gente consegue, a gente continua com cardápio extenso. É como é difícil na Europa você encontrar hoje, até porque diminuiu a mão de obra. E é uma tendência, né? Não A é? você ter É uma tendência menos o cardápio funcionário na ser cozinha enxugado. e o cardápio enxuto. Porque Porque o é muito cardápio extenso você dispendioso. tem que, É claro, dispendioso. você tem que Você ter gasta muito mais, né? muito Em mais. compras, E para imagina. O custo é nós, mais alto. veja, eu saí de um local que eram 800 metros quadrados, eu fui para um local de 300 metros quadrados. Então, obviamente que as minhas instalações diminuíram. Então, na minha cozinha não tem como eu fazer o que eu fazia. Tanto que eu uso o meu delivery como apêndice para fazer minhas massas. Quando eu tenho catering, festas, deliveries e coisas, eu uso a cozinha de lá. Porque na cozinha do restaurante é para Você o tem restaurante. uma rotisserie aí, Tem né? o delivery. E o delivery a Sim, gente usa muito como apêndice para nós. sei. Se eu tenho um jantar que eu vou fazer, a produção é toda lá. A gente faz festa, né? Mas é tudo Bastante. no mesmo lugar? Não, é na Faria, é atravessando a Faria Lima, é bem pertinho. Quantas pessoas trabalham para Eu você? tenho 25 funcionários. E você ainda? Eu tenho 40. Eu tenho uns 160 funcionários Que nas medo, 4 gente. casas. Muita gente. 160 a 180. É uma loucura, né? É. Agora, o que para vocês é ter sucesso? Nossa, para mim é assim, quando meu cliente vai lá e ele fala para mim que ele lembrou da nona dele, que ele lembrou da viagem X dele, para mim isso é sucesso. É. É. E você, Eu Ida? adoro isso. Para mim, o sucesso é ter a casa cheia É. e ver as mesmas caras, Quer dizer, não é? gente que gosta e que É. volta. Isso é uma alegria enorme. Tenho vários clientes que eu chamo de sócio.
Nossa, a Eu gente estou me brinca lembrando mesmo. aqui de alguns que vão todos os dias quase, de 7 dias na semana vão 5 dias. Então Nossa, eu chamo de bastante. sócio. É, Eu praticamente. tenho. Ele tem o direito de dar palpite no teu E dá, e pede. Estou pensando exatamente num que me pediu para botar o nome dele no prato. Que ele E você comeu, eu pôs? pus. Claro que eu pus. Eu vou lá só para ver quem é. É. Mas sabe uma coisa que eu comia no Doicó que não sei se ainda tem? Tinha um cabrito que Tem, fazia lá. Tem? sexta-feira, Nossa, toda era de sexta-feira. sexta-feira. Nossa, mas é Sexta-feira bom. eu Você já tenho comeu esse cabrito cabrito? Não, nas Você faz quatro cabrito? casas. Não. eu tenho cordeiro assado, maravilhoso, e eu tenho as costeletas de cordeiro também. Tenho os dois. São super bem. Mas cabrito é diferente. É, o meu é Cabrito é Outro agnello, né? diferente. bicho. É. Mas Eu tenho eu também cabrito nas amo. sextas-feiras nas 4 casas. Nossa, que legal. Sabe o que eu amo no seu? Aquele macarrãozinho com a costeletinha de cordeiro. Então. Como É, é que chama? Esse era cabelo É de a anjo ou costeleta da cabelo de Inhala, anjo? não, daí com com tagliolini que eu tagliolini. O meu faço. é com tagliolini Ai, que também. delícia. Olha lá. O meu é Esses com pratos tagliolini são, também. para mim, eu tenho vontade de ir lá para comer esses dois É pratos. gostoso. Aqui, o cabrito é só às sextas, então eu tenho que me Só as sextas. organizar, né? Sextas em todas as casas é na sexta. Que Ah, eu legal. tenho dó do cabrito, mas E sinto é só muito, no é muito bom. almoço. É só no almoço. É, só no almoço. E tem muita diferença de almoço e jantar, né? Ah, O menu sim. muda. Sim, sim. Ou seja, é uma O jantar confusão é à la mesmo. carte. E o almoço é um É almoço O menu do executivo dia. e tem também o à la Uma carte, parte. não é? Quem quiser, come o à la carte. Eu queria que Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta. Onde que vocês comem quando vocês saem? Onde vocês vão? Jantar, almoçar fora? Eu gosto de comer em restaurante francês. Eu gosto de Fala comer em os nomes restaurante aí, alguns. japonês. Ai, deixa eu pensar. Eu gosto de ir no Chef Rouge, eu gosto de ir Bom, eu vou no Murakami, eu vou em vários Restaurante japonês. restaurantes japoneses Você vai na legais. Liberdade? Não, é tudo. Não, pro lado de cá. Depois, que eu gosto? Eu gosto de comer comida árabe, que eu peço do Miski na minha casa, amo. Ele é meu cliente, a gente se mata de rir até. O que mais que eu gosto de fazer? Eu gosto de comer chinês, mas não tem mais o chinês que eu gostava Qual do que era? Taizan É o e da tá meio... Rebouças? Não, era lá na Rua da Glória, mas eu preciso Hoje me reencontrar um falaram chinês. como é que é? Um nome português. É um chinês Eu lá. gosto do mandioca, Ah, sim. eu Você vai nos gosto. Eu brasileiros fui no também. Dalvidito, que eu adorei, encontrei com a Alex até esse fim de semana, eu gosto. Eu quero comer outras comidas, eu Claro, não quero claro. comer comida italiana. E você, Ida? Olha, também eu gosto muito de ir em japonês. E o Jun, eu adoro. Uhum. A cozinha do Jun. Eu tenho ido no Aima, no Makoto, o Chef Rouge. Eu adoro o Chef Eu Rouge. gosto. Gosto É muito bom muito. mesmo, né? Gosto muito do Chef Rouge. Eu vou na Liberdade, eu esqueci o nome do restaurante todo. Pois é, Normal. nós estamos. É o problema, esse negócio de memória. É. E eu posso te falar uma coisa? Eu amo comer na minha casa. Ah, eu ia dizer isso também. Amo. Quem cozinha? Vocês? Eu cozinho. Isso é para Eu família, seu amo. neto? É neto, Para neta? mim, pro Mateu, meu neto Mateu, para Francesca, minha filha, para minha mãe, para os meus amigos, para o meu namorado. Eu adoro. Eu cozinho muito em casa também. É. Para minha família, para os meus amigos, para os meus funcionários. Muito, cozinho muito em casa. Também. Agora, gente, como é que é ter Pra mim, mulher sozinha. na cozinha? Vocês têm mulher na cozinha? Vocês se dão bem com mulher na cozinha? Eu já tive, mas a maioria hoje, quer dizer, hoje eu só tenho homem, por exemplo. Mas eu já tive, é ótimo também. Só que é difícil. Por quê? Ai, eu não sei se eles são machistas, os meus queridos. Aí eles ficam. E aí, louco, né? Porque Não, a e como chefa é que deles é você. mulher, Mas né? como é que você foi? Como é que foi ser chefe de homens, Foi sendo mulher dificílimo. com 25 Teve anos? vezes que eu tinha que subir e falar, Lamberto, por favor, desce lá que o cara não quer me obedecer. Nossa. Aí o Lamberto descia. Você quer? Aí ele falava pra mim, você tem que demitir porque a pessoa vai te respeitar. Eu queria morrer, porque eu não gosto, eu sou molenga. Então, foi muito duro essa parte aí. Hoje em dia, não. É tão legal hoje em dia, tem um respeito tão bonito assim. E lógico. eles vêm quando eu vou lá fazer, sabe? Que normalmente vai ter uma coisa nova, eu passo a receita para eles, falo, vou descer e vocês vão fazendo.
E daí eles fazem tudo errado. Daí eu chego lá e falo assim, eu vou fazer pra vocês. Aí eles ficam assim, né? Eu falo, então, é assim. Então é legal, porque daí eles veem que você sabe fazer, né? É. Eles respeitam. Nossa, É. tá E chovendo. você, Ida, como é que é lidar? Você tem mulher na Eu cozinha? tenho muito poucas agora. Já tive mais, tem poucas. Tem Mas uma você acha que é dificuldade, porque é sim. porque é pesado? Eu acho que é porque é pesado. Eu acho porque é difícil o convívio com os Com os homens, homens. não é E fácil. vocês não conseguem ter autoridade para mudar isso? Nossa, eu Vocês brigo não conseguem muito. fazer isso mudar? Eu até tenho feito reuniões, tenho trazido gente para falar sobre o tema, mas tem algumas coisas, sabe, que, por exemplo, o chefe fica meio indignado por que a mulher tem direito a ter 2 domingos e o homem não. Mas isso é lei? É lei. Mas porque elas têm filhos, provavelmente. Pode não ter filho e Pode também. não ter filho e tem direito a 2 domingos, 2 folgas de domingo no mês. E o homem tem direito de ter uma folga no domingo, quer dizer, folga toda semana. Mas essa folga, uma vez por mês, tem que cair no domingo. Hum. E eu dou uma folga a mais. Logo em seguida ao domingo, eu dou uma folga a mais, Uhum. porque compensa banco de horas, compensa hora extra, essas Você tem que coisas. resolver também a questão de legal, né? Mas tem uma certa uma dificuldade do trabalhador homem aceitar por que a mulher tem direito a 2 domingos por mês e o homem um É domingo só. difícil. Isso, Agora, isso é eu difícil. amo presença feminina, né? Eu tenho 2 meninas na brigada da sala. Eu amo mulher trabalhando. É. Porque é uma leveza, é um Mas, gente, sorriso. então como é que vocês. Aqui nós somos um pouco de uma geração que foi para as cabeças. A gente ia Foi. brigar lá com os homens, né? Ia lá, Aham. vamos tomar, vamos apanhar, vamos bater, vamos. A gente foi. Agora existe um trabalho, né, que eu acho muito importante de dar espaço para as mulheres e entender que as Não há mulheres que dúvida. têm filhos, as mulheres que precisam, que são elas que A seguram. chamada dupla jornada é muito É, mais da mulher do que do exato. homem. Nossa. Não há O que a gente dúvida. faz? Então, como é que é? Vocês se sentem assim, um pouco pressionadas, né, pelos momentos de hoje que sempre cobram isso da gente, né? Eu trabalho com muitas mulheres, mas adoro trabalhar com homem também. Uhum. Mas assim, vocês se sentem pressionadas? Vocês gostariam de mudar esse cenário? Existe alguma perspectiva para isso? Olha, só mais uma coisa. Na Vinheria é interessante porque, por exemplo, no escritório, que é o administrativo e compra, sempre foi só mulher. É muito legal. O Lamberto ama trabalhar com mulher, que é a equipe dele direta. Elas são Eu mais amo trabalhar com minuciosas. homem. Ele fala que elas são muito mais espertas, fazem mais coisas ao mesmo tempo, né? Porque a mulher tem essa coisa, né? Essa capacidade De é fazer mil verdade. coisas ao mesmo tempo. Ele já viu isso no ato. Então, É. sempre teve No mulher no administrativo eu escritório. tenho só mulher também. Então, olha Quase só olha mulher. que legal isso, É. né? Não precisa Na- estar na cozinha, né? Não, não precisa. O lugar da mulher talvez não seja na cozinha. Seja onde ela quiser, na Exato. verdade. Agora, gente, para assim, a penúltima pergunta, vocês têm algum arrependimento? Algum arrependimento? Algum projeto que vocês fizeram que trouxe prejuízo, mas trouxe aprendizado? Você que já se separou de sócio, que montou outro negócio, e Fechei você restaurante. menos, porque sempre foi uma coisa familiar, Não, mas mas a gente sempre brigou, viu? A gente sempre brigou bastante, os dois. É difícil trabalhar com família, com irmão, dificílimo. quais foram os arrependimentos ou os aprendizados? Eu fechei restaurante, né? Eu fechei o Le Marais, que eu adorava. Verdade, o Le Marais. Eu Nossa, adorava eu o também Le adorava o Marais, Le Marais. num restaurante francês, e ele era ótimo. Eu acho Eu que ele também era achava ótimo. ele ótimo. Mas a gente precisou fechar porque foi um problema societário, não fechava as contas, então eu Mas não tive dá que para fechar. mudar isso quando você não está fechando a conta, por quê? Você consegue falar, não, Às vezes você consegue, às vezes você não consegue. Que quando você tem uma sociedade, você tem que enfrentar os sócios também, não é? Para fazer algumas mudanças
meio que radicais, você tem que enfrentar os sócios. Aí a gente entra no... Eu não fui feliz na minha sociedade no Le Marais. Ao Uhum. contrário, eu fui muito infeliz. Uhum. Quem fazia parte? A gente pode perguntar, quem que fazia parte dessa sociedade? Eu não lembro o nome, tinham 2 só, porque assim, Que bom, né? Até eu esqueceu. esqueci. Então tá Muito bom. bom. Eu esqueci. O Le Marais nasceu de um restaurante que chamava Odeon. Os meninos do Odeon nos procuraram, a mim e o Paulo, e nós fizemos o Le Marais. Depois o Paulo saiu e me vendeu a parte dele, porque ele queria sair de tudo. E daí, para colocar o Le Marais em ordem, eu precisaria do acordo dos sócios. Mas quando o teu sócio diz, não, eu não vou dar acordo, e se a gente perder tudo, eu não me incomodo, vai o Azar. seu nome para... Nossa que Senhora. pesado. Aí faz como? Não é? Aí eu assumi, comprei massa falida dos outros Nossa. para Poder fechar. fechar. Para poder fechar, eu comprei massa falida para fechar, pagando todos os funcionários. Eu paguei rigorosamente todos os funcionários. E aí fechei, Isso zerei. foi um arrependimento. É assim, ser sócio da pessoa errada ou... Sim, mas não tinha, você não sabe que é sócio da pessoa errada, Não, né? é só vivendo, né? Que nem casamento. E você? É que nem E eu tava casamento. aqui pensando, convivendo, né? Eu tava aqui pensando na questão do conselho, né? Que eu não consegui me dar, e aí eu fui trazendo meu pensamento. O que que aconteceu hoje, eu acho que comigo? Hoje eu acho que eu faço exatamente o que eu gosto. Eu acho que nessa nova casa a gente conseguiu fazer um mix gostoso de trabalho, menos pesado do que era na outra casa, porque eu sofri muito na Cônego. Nós sofremos para atrair o público para aquele endereço, um lugar difícil de ir. Então a gente tinha que fazer 300 mil menus o tempo inteiro, era mega cansativo, porque a gente não falou, mas cada prato novo que você coloca, minha querida, para você colocar ele em ação, você não tem noção o que que é isso. Porque é a compra que tem que mudar, é o É. cozinheiro que tem que entender, é o garçom que tem que querer vender, é o cliente que tem que gostar. É um parto, não é nada do que as pessoas imaginam, né? Então, assim, lá a gente fazia um trabalho árduo. Nesse tá muito mais fácil, mais leve, mais gostoso. Eu acho que esse estudo que a gente fez, sabe, foi muito bom. Então, eu acho que isso é felicidade e isso é sucesso. É você porque assim, gente, a carreira da gente, ela não é sempre linda, maravilhosa e tal. Você vai, né, altos e Claro. baixos, aprendendo. Só que quando você chega nos 60 anos, pelo menos, você tem que estar fazendo o que você gosta, porque você não dá. Não tem não mais dá. condição. Não pode ser mais Você quer continuar castigo. trabalhando, mas Não, você não quer entendeu? fazer o que Tem você que não ser quer. prazeroso, né? E hoje eu acho isso, eu acho que a gente atingiu um jeito gostoso de trabalhar. Uma coisa bacana do trabalho, que a gente falou que não é legal parar de trabalhar, e uma coisa que foi importante para mim no meu trabalho, que na minha vida pessoal, sim, eu tive muitos altos e baixos. E o meu trabalho, ele foi um porto seguro para mim. Um garantidor, né? Foi um porto seguro. Então, nos momentos mais difíceis, tinha que tomar banho, me arrumar e ir para a vinheria. E quando você está na vinheria, você esquece que problema que você tem, que você está com 1 bilhão de restaurante, você tem 1 milhão de coisas para É. resolver ao mesmo tempo. Então, passa, né? Eu tive um casamento feliz de 25 anos, que infelizmente terminou, né? Fui Terminou realmente. faz quanto tempo, Já Silvia? fazem 10 anos. E você, na verdade, colocou isso meio em público ali. Você veio a público falar. Vim a público porque foi muito difícil para mim, né? É uma coisa que eu não esperava, e eu fiquei doente, né? Eu tive um Exato. carcinoma de mama. Você acha que teve a ver com Nossa, esse? eu acho que muito teve a ver. E hoje, quando você vai ver tudo falando sobre câncer, tem sempre essa parte emocional. Como é que foi essa sua descoberta e o que exatamente você teve? Olha, primeira coisa que é muito importante, né, Mariela, que eu aprendi, eu sou medrosa, tem que fazer exame regularmente. Então, eu vi as coisas no meu exame numa fase muito inicial. Então, eu fiz 2 cirurgias de mama, uma em 2012 e uma em 2017. Não, 18. E eu acabei esvaziando as mamas, né? Mas não tive que fazer químio, então meu tratamento não foi
sabe, tão traumático, penoso, tão né? longo e tal. E depois eu tive esse câncer de tireoide, que foi também uma surpresa para mim, com metástase nos gânglios linfáticos, e era assim um tumor que eu acompanhava há 20 anos, que eu fiz 3 punções e deu benigno, e aí pegaram pelo linfonodo. Foi uma coisa Mas o que muito... você sentia? Nada. Mas e como é que insistiram? Por que insistiram? Tinha Por alguma causa, quando você suspeita? faz as suas análises, todo ano eu fazia ultrassom de tireoide e faz as análises. Quando eu fiz o ultrassom de tireoide, a médica do Fleury falou: olha, você tá com linfonodo com aspecto estranho. Só que quando eu fui ao médico, ele fez no tumor, deu benigno. Aí eu fui no médico, ele falou: não, você vai ter que voltar lá porque eu quero do linfonodo. E quando fez no linfonodo, tinha metástase. Porque eu tinha, tipo, um tumor dentro de um tumor, eu acho que não chegou lá a agulha, entendeu? E aí é legal você ter o trabalho e tudo, porque é isso. Você passou essa fase, eu já nem penso. E outra coisa que eu aprendi também. Tá dando para resolver, tá ótimo. Entendeu? Então, é, foi até o médico que me falou isso da tireoide, porque eu fui lá e falei: nossa, doutor, mas eu já tive isso, eu já tive isso. Ele falou assim: minha filha, você não é fabricante de tumor, esquece. Ele falou: enquanto estiver dando para resolver, tá bom. Então é importante que a gente faça os nossos exames, sabe? Às vezes a gente tem lá o outubro rosa, acho que tem o da tireoide, que acho que é laranja ou É. verde, não sei. É importante a gente fazer sem medo, Sim. né? A medicina está muito avançada, as cirurgias são maravilhosas. A gente no Brasil tem uma medicina de ponta. É bárbaro mesmo. E aí a gente continua, gente. São coisas da vida, né? Mas não é fácil também, sabe? Eu passei bastante coisa no âmbito pessoal. E você, Ida, você tem quantos casamentos e quantos ex-namorados? Mariana, 80 anos bom, de eu tenho luta. 80 anos, então Ainda bem. eu tive 2 maridos. O meu primeiro marido é pai dos meus 2 filhos. O meu segundo marido, eu encontrei um velho amigo em Paris e me casei lá, brasileiro, mas Coisa não tivemos, chique. não tivemos Encontrou em Paris, filhos. casou lá. Não tivemos filhos. Eu vivi com ele, eu vivi 7 anos com ele e ele morreu com câncer. Puxa vida. Vocês estavam casados. Estávamos casados. Então você é viúva. Eu sou viúva e tenho muita saudade dele até hoje. É. Foi o homem que eu pensei que ia envelhecer junto, Que legal. mas foi embora antes do que eu queria e ele também. Depois disso, eu antes tive muitos namorados e depois dele também tive muitos namorados. E você teve muitos namorados, que você... Quantos anos você tinha? Só para as mulheres ficarem animadas, porque vocês veem que mulheres interessantes namoram. Sim, graças Então, a Deus, e porque né? são independentes, porque têm uma vida independente de um homem, não é? Claro. Eu fiquei viúva do Silvio com 50 anos. Ah, muito nova, Muito né? nova, Jovem. muito nova. Então eu tive outros Vários namorados, namorados. vários namorados. E o trabalho te ajudou nisso? Quer dizer, essas pessoas se aproximaram de você enquanto você estava no restaurante ou de outra Sim, maneira? sim, enquanto eu estava no restaurante. Então, o trabalho é uma porta aberta para conhecer Ah, não pessoas há legais. dúvida, não há dúvida. O trabalho lhe garante saúde física e mental. O trabalho não Eu acho ajuda a não E eu envelhecer. acho que o nosso trabalho, apesar dele ser penoso, árduo em algumas coisas, repetitivo, mas ele é muito gostoso, Ah, né? É não há melhor do que dúvida. trabalhar em Você banco, É um prazer. fábrica de... Você conhece pessoas super interessantes que eu acho que assim, o dinheiro não paga, Não, não. né? Não é o dinheiro que Não é o interessa. dinheiro. E depois eu acho que você fazer comida dá prazer às pessoas. É um ato de amor, né? É um ato de É um amor. ato de E amor, é de um prazer entrega. É imenso. um ato de O entrega. melhor presente que eu posso dar é fazer uma mesa bonita e cozinhar para as pessoas que eu amo. É verdade. Não há nada mais Eu afetivo acho também. do que isso. Eu acho também. Agora, eu queria que uma fizesse uma pergunta para outra aqui. O que você vai perguntar para a Olha, Ida e o que a Ida vai perguntar para você? como trabalho com meu irmão há 40 anos, eu quero saber da Ida como é trabalhar com a filha dela. Então, eu trabalho com a Virgínia há esses 20 anos eu trabalho com ela, com a minha filha. Não é fácil, E ela é uma mas querida. ela é porque uma eu gosto querida. dela. É. Ela é um ser muito especial, a Virgínia.
Qual que é o signo dela? Leão. É? Ela é muito afetiva, muito carinhosa, ela presta muita atenção nas pessoas, ela gosta de gente, Leão é um signo alegre. ela gosta muito de gente, a Virgínia, e ela começou comigo difícil para ela, eu mãe, mais velha, dona do restaurante, muito difícil para ela, mas ela enfrentou. E isso significou um crescimento enorme para ela e para mim. Você teve que maneirar, mudar? Tem que trabalhar as relações, né? É. Não tem Muito. como. Trabalhamos muito, ela e eu, para eu aceitar ela crescendo, Sim. para ela enfrentar a minha autoridade, não é? Sim. Para ela crescer, apesar da dificuldade de crescer com a mãe que é superior dela, que manda no restaurante. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que hoje eu percebo claramente, ela é minha sócia, então hoje eu percebo claramente ela caminhando mais para frente da cena e eu recuando um pouco e deixando a cena para ela. Isso é bom para ela E bom para e você. muito bom Isso é para mim. bonito, né? Muito bom para mim. Que também você não precisa mais fazer as coisas que você Não, e também você Não há viu ela dúvida. preparada. Não há Isso é dúvida. não é uma realização? Ver ela Uma preparada para imensa isso. realização. Então, Uma é imensa lindo isso, esse realização. caminho lindo. É um bonito caminho que Sim. fizemos as duas. Que coisa boa, Que né? legal. Não há Vocês brigaram dúvida. muitas vezes? Muito. Brigamos muito, Faz parte. mas hoje eu digo, e ela também, viu? Ela é minha melhor amiga. Legal. Ai, que coisa boa, né? E ela diz isso de mim É também. muito legal. Então ela é minha amiga, minha confidente, minha cúmplice e vice-versa. Se ela estivesse aqui, ela diria a mesma coisa. Legal. Ai, que coisa boa. Então, é um bom Legal. sinal, né? É uma linda relação que nós construímos. E ela Bacana. gostaria de ter mais casas? Ela pensa em ampliar o negócio ou não? No momento, não. Tá bom, né? No momento tá bom, a gente não terminou de consolidar Pinheiros. Pinheiros bastante ainda já, tem né? um caminho, então, no momento, não. Agora, qual a pergunta que você vai fazer para a Silvia? Eu vou fazer para a Silvia uma pergunta. Marido atrapalha no restaurante? Eu lhe pergunto isso porque, enquanto eu estive à frente do restaurante, eu não tinha marido. Ou eu estava divorciada do meu primeiro marido, eu não tinha ainda casado com Silvio. E a minha filha, que foi casada com um francês, foi muito difícil ela enfrentar o marido trabalhando no restaurante. Ele procurou cerceá-la muitas vezes. Foi duro para ela Olha, eu enfrentar acho que isso. foi assim, no meu caso, vou abrir meu coração aqui. O Luigi foi muito parceiro, meu ex-marido. No início, ele ficava, às vezes, no fim de semana na porta, abrindo porta, eu no caixa, aquelas coisas. Mas quando eu comecei a aparecer mais e a brilhar, e aí começou a incomodar muito. Eu acho que isso foi um ponto, eu acho que eu diria que foi um ponto nevrálgico na nossa relação. Porque, no fundo, o restaurante, né, Ida, você nem é a pessoa mais poderosa do mundo, você nem é a pessoa mais rica do mundo, mas você tem glamour em volta de Tem. você. Então, você vai a um lugar que é do seu colega, você é bem tratada, você é reconhecida, as A pessoas imprensa falam, procura. a imprensa É. procura, sai foto, sai coisa. Eu acho que o meu ex-marido foi ficando bem incomodado com isso. Ele nunca falou, mas eu acredito muito nisso, inclusive porque eu vejo hoje a escolha dele, o tipo de vida que ele tem é bem diferente do que ele tinha que era com comigo. você. Sim. Bom, meninas, parabéns para vocês duas. Vocês são Obrigada, maravilhosas. adoramos o convite, Que né? bom Foi que uma vocês delícia, Seria muito bom ter Mariela. umas Que tardes bom. assim, viu? Olha, e eu preciso ir mais no restaurante de vocês. Gente, Quando não dá você tempo. Essa quiser. cidade é uma coisa efervescente. A É. gente, como eu falei, eu quero comer o cabrito, eu quero comer o talholim. A gente agora marca
dois encontros. Um Isso. de nós três no do Equoc e e um um de de nós nós três no três. Vinheria. Boa ideia. Ah, grande Vamos ideia, fazer Silvia. isso? Vamos E sim. você traz a sua filha. E eu vou Com levar esses certeza. dois aí, ó, que estão aí. Sim, vamos marcar. Gente, muito obrigada. Aguardem os próximos podcasts. Esse daqui foi maravilhoso. Minhas duas amigas aqui que brilham há 60 anos juntas, somando as duas, né? Que brilham, fazem de São Paulo uma cidade melhor, mais acolhedora, com uma gastronomia indiscutivelmente maravilhosa. Essas daqui manjam do negócio. Muito obrigado. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Mariela, Silvia. Obrigada, Aida. Foi um prazer. Obrigada, Foi. Mariela. Obrigada Uma eu. delícia estar aqui. Eu queria agradecer, gente. Vocês gostaram da platina? Nossa, eu Eu amei. adorei. Eu quero falar com eles. Exato. Olha, Eu platina, também. já consegui 2 clientes para vocês, mas é o seguinte, você que é dono de restaurante, aqui pode estar o nome do seu restaurante. Essa água platina é bárbara, é a minha preferida, uma fonte aqui de São Paulo, verdadeira, do começo Eu ao amei, fim. eu amei. Eu também quero amei muito a água. contato, A de garrafinha verdade. linda. Sim. Linda e de vidro. É, Não de é? E o vidro café tem que tava ser, maravilhoso. não é, E, né? gente, olha, Café Três Corações, nossos parceiros em tudo, também aqui. Uma delícia. Obrigada. Muito bom. E eu vou deixar para vocês os Instagrams das minhas convidadas e também dos restaurantes delas. Obrigada, gente. Tchau.